conjunto com o PPG Direito da Universidade de Passo Fundo, mas a edição de hoje, ela é também promovida pelo nosso grupo de pesquisa, Estado de Direito, Sistemas de Justiça e Crítica Jurídica, né? O pessoal do grupo tem estudado esses temas, a gente tem discutido muito sobre essas questões que batem de frente nessa questão da racionalidade neoliberal, e então também para fazer uma espécie de discussão aberta e aproveitar o canal que tem, né, os diálogos virtuais do nosso PPG. Tá aí. Para aproveitar então o canal que também tem aberto em relação a isso, a gente resolveu promover esse debate que tem uma afinidade muito grande com os nossos temas, tem uma afinidade muito grande com o que a gente tem pesquisado e que certamente, né, vai ter em vocês uma contribuição magnífica pela questão da produção que vocês têm, por aquilo que vocês têm colocado dentro dessas questões, e certamente, né, são questões que geram palpitação, que geram indagação muito grande, que geram indignação muito grande, enfim. Eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados, então. Eu vou me furtar, pessoal, de ficar lendo aqui de forma exaustiva o currículo e principalmente a lista de obras, porque para não fazer injustiça com nenhuma das obras que os nossos convidados têm publicadas, eu deveria citar e falar um pouco sobre todas, né? Porque não tem, esses dois aí não assinam coisa ruim, nem média. Então, para não ficar fazendo esse tipo de listagem ou coisa parecida, eu vou me resumir a dizer que o Rubens Casara é mestre e doutor em Direito, ele é juiz junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tem uma série de pesquisas que envolvem a questão do processo penal, que envolvem, né, a racionalidade neoliberal de uma maneira um pouco mais contemporânea, mas que também perpassam outras áreas, como sociologia, como psicanálise. O nosso outro convidado, Ricardo Jacobsen Glechner, ele também é mestre em Ciências Criminais, é doutor em Direito, tem um estágio pós-doutoral, né, em Nápoles, Itália, e é professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Também tem uma produção bibliográfica que passa as questões do processo penal, da criminologia, mas, obviamente, não só, também transita com desenvoltura em várias áreas. É um prazer e, para além de tudo, né, tenho a honra de chamar eles dois de amigos. É um prazer muito grande contar com eles aqui, e eu digo aqui, na nossa casa, ainda que estejamos falando de um ponto de vista virtual, né? A gente está todo mundo, né, no mesmo lugar, mas, ao mesmo tempo, ninguém está no mesmo lugar. Enfim, eu já começo lançando uma proposta para vocês, e aí talvez a gente tenha que fazer, né, uma divisão, a gente talvez coordene uma espécie de zigue-zague aqui, ou ping-pong entre os dois, mas eu queria que vocês esclarecessem com suas palavras uma questão que parece muito importante para esse nosso início de conversa. A gente sabe muito, e há muito tempo, que existe toda uma possibilidade de crítica e de reflexão jurídica que leva em conta o neoliberalismo. O neoliberalismo enquanto política, o neoliberalismo enquanto uma postura econômica, enquanto uma série de verbetes ou uma série de conceitos que se tem aplicados que vão gerar consequências em vários ramos da nossa vida, e no direito não é diferente. Então, a crítica à influência do neoliberalismo no direito, ela não é nova. A questão é que quando se fala de racionalidade neoliberal, nós não estamos falando exclusivamente de neoliberalismo enquanto política e não estamos falando necessariamente da mesma coisa. Então, começando talvez com o Rubens e depois passando para o Ricardo, né? E para que ambos, obviamente, levem em conta esses conceitos que eles têm trabalhado nas suas últimas obras, né? Tanto a questão do autoritarismo no Ricardo, quanto o conceito que o Rubens trabalha muito de Estado pós-democrático. Como é que vocês fariam para o pessoal que não conhece, que está chegando nessa discussão, essa diferenciação entre neoliberalismo e racionalidade neoliberal, que é o nosso tema? Bem, de uma maneira assim, muito resumida e com todos os riscos inerentes a essas simplificações conceituais. Hoje, o neoliberalismo não pode mais ser visto como uma mera teoria econômica, Hayek, Mises, dentre outros,
Também não pode ser visto como um modo de governo, como propõe em dado momento Foucault. Me parece que a melhor maneira de definir o que é o neoliberalismo ou o que o neoliberalismo representa hoje em dia é, de fato, o conceito de racionalidade. Vários livros já foram escritos para tentar definir o que é racionalidade. Eu vou propor aqui um acordo semântico para facilitar os trabalhos, de tomar a racionalidade como modo de ver e atuar no mundo. E o que seria, então, essa racionalidade neoliberal? Esse modo de ver, compreender e, portanto, atuar no mundo, que, a partir de cálculos de interesse, que levam em consideração a forma empresa para dar conta de todas as relações, inclusive as mais íntimas, e o modelo e a ideologia e a prática da concorrência também como algo determinante da forma como os indivíduos vão se relacionar. Com isso, por exemplo, desaparece qualquer perspectiva de consciência de classe. O outro, aquele que está do teu lado, deixa de ser um companheiro que passa pelos mesmos problemas e que, junto contigo, vai propor mudanças na sociedade e passa a ser visto como um concorrente a ser vencido, quando não, como um inimigo a ser derrotado ou neutralizado. Então, essa racionalidade neoliberal, esse modo de ver e atuar no mundo, que se torna hegemônico a partir da década de 80 do século passado, ele vai trabalhar com essas imagens, com essas ideias de empresa e concorrência, a partir da crença de que a única maneira racional de atuar no mundo é fazendo cálculos de interesse, visando exclusivamente o lucro ou vantagens pessoais. Eu acho que, assim, de maneira muito simplificada, nós poderíamos apresentar a racionalidade neoliberal nesses termos, para começo de conversa. Para começo de conversa. Ricardo. Então, antes de tudo, queria dar boa noite para todos e todas, dizer que é uma satisfação, dizer que o convite do Gabriel, eu havia dito isso em outra oportunidade para ele, é uma intimação, não aceito como algo que esteja na esfera do decidível, do ponderável, né? O Gabriel é um amigo e as nossas relações estão para além do próprio vínculo que foi fortalecido pela academia. E, da mesma maneira, dizer que é uma satisfação, faz muito tempo que eu não compartilho em um momento como esse, como o Rubens, né, dizer que é um privilégio poder ocupar esse espaço contigo, e, enfim, saudades do amigo. Em grande parte, o que o Rubens traz, eu estou plenamente de acordo, a ideia de que seja uma racionalidade, ela significa também transversalidade em todos os setores ou esferas da vida, o que provoca danos, a meu juízo, no campo político, a extensão da economia para avançar sobre a política, algo que a própria Naomi Klein, mas a Judith Butler chamará de desdemocratização, né? E, de um outro lado, nós vamos ver também essa esfera de concorrência, tendo com a empresa como um modelo, um paradigma, atuando sob esferas que até então se encontravam para além das lógicas mercantis. Então, valeria dizer, como exemplo, que nós temos aqui a aplicação de ranqueamento de pessoas. Então, você dá um 4,5 para o sujeito que te levou no Uber, a gente dá 4,8 numa relação, né? Então, essas são situações de uma determinada lógica. O neoliberalismo, penso, para a gente poder definir ele como racionalidade, e o Rubens tem razão quando não se trata só de uma forma de governo, como o Foucault intuiu, também não é uma mera modificação exteriorizada de um certo modo de produção que continua sempre o mesmo, como numa linha mais radical,
o marxismo e a escola de Frankfurt, ou os pós-frankfurtianos vão acentuar, mas, sobretudo, aqui o neoliberalismo ele tem fases. E, por um lado, nós temos uma fase inicial, que é aquela que inicia em 38 e se desdobra mais ou menos até o final da década de 70. Nós vamos ter uma segunda fase, que é a fase de tomada política dos neoliberais, que se cristaliza, na verdade, em 73, no Chile, e que assume sua faceta globalizada com o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher nos Estados Unidos, para assumir uma imbricação profunda do modelo econômico com o conservadorismo. O que alguns autores chegam a narrar como o fascismo liberal, ou neoliberal, né? Essa conexão profunda do capital com o conservadorismo em sua vertente mais radical, que é a da extrema-direita. Então, aí temos vários autores que vão sinalizar nesse ponto, como Maurício Lazarato e outros tantos. O próprio Rubens vai trabalhar aí uma imbricação muito forte entre fascismo e capital. Enfim, como racionalidade, eu não gostaria de abordar ela de uma maneira anacrônica ou atemporal. Ela possui fases, e essas fases vão também estabelecendo algumas linhas de particularidades do nosso próprio tempo. Então, para começo de conversa, como diz o Rubens, eu sinalizaria que nós vivenciamos uma época do neoliberalismo, que é a da plena exasperação dos aspectos conservadores em relação à moral, conjugados à mais profunda radicalização da esfera econômica e da preponderância do econômico sobre todo o demais. Para finalizar, esse próprio período de pandemia confirma isso, em que se está preocupado muito mais com a economia do país e com o PIB do que efetivamente com a saúde das pessoas, né? Então, isso não é nenhum tipo de contradição interna ao neoliberalismo. Não, é perfeitamente aceitável que vidas sejam mortas, que tenham vidas que valham mais, tenham vidas que sejam dispensáveis. Essa é a lógica neoliberal. Beleza. Vários autores, né, que a gente costuma estudar no nosso grupo de pesquisa, né, desde a dupla Hart e Negri, passando pela dupla Dardot e Laval, até chegar na nossa leitura atual, que é Wendy Brown, todos eles, ao analisar essa questão do neoliberalismo a partir de um viés como esse que vocês conceituaram, eles acabam passando por uma certa leitura específica de um certo personagem, né, que ninguém deixa de mencionar e ninguém deixa de tentar decifrar, e é um personagem que, em relação à questão jurídica, ele aparece muito em muitos aspectos, às vezes bem, às vezes mal, às vezes até um tanto injustiçado, e esse personagem é o bom e velho Michel Foucault, né? Para inverter o zigue-zague, eu começo agora com o Ricardo, e pergunto, né, justamente, há que se decifrar, né, o que Foucault queria nos dizer com esse neoliberalismo e a sua versão da evolução da biopolítica, há que se usar como uma ferramenta, isso aí, de certa maneira, o que falta da gente tirar, né, de Foucault, porque todos esses autores, eles pegam essa mesma trilha, todo mundo trabalha a partir disso, né? Então, simplificando a pergunta, o que talvez Foucault tenha descoberto, ou o que talvez ele tenha iluminado naquele momento para a gente chegar hoje, nesse momento, com esse nível de sofisticação em relação a essas teorias? Boa, Gabriel. O Foucault me parece ter conseguido relacionar, mas embora o nascimento da biopolítica ele seja uma extensão, ele seja muito apegado ao seminário anterior, que é o Segurança, Território, População. Ele é um desdobramento e ele eclode na tentativa do Foucault de falar sobre biopolítica, mas ele fala sobre neoliberalismo. O que o Foucault faz de uma maneira, a meu juízo, irrebatível, é resgatar, de fato, os ordoliberais. Eu particularmente, eu não acho que a leitura do Foucault, especialmente sobre a Escola de Chicago, seja uma boa leitura, em que pese toda a importância que tem a Escola de Chicago. Porque uma leitura sobre a Escola de Chicago, sobre toda a construção da escola austro-americana, para ser mais preciso, né,
com os pensamentos que vão flertar fundamentalmente com Mises, Hayek e Friedman, Foucault esquece de abordar os enlaces políticos que conjugaram a Escola de Chicago a um movimento político fundamental de geopolítica, na realidade, que foi o golpe de Estado chileno de 73 sobre o Salvador Allende. Essa história ela é recontada por vários autores, mas eu salientaria dois aqui. O primeiro deles eu citei antes, que é a Naomi Klein. A Naomi Klein ela consegue desbastar um pouco mais como a Universidade Católica do Chile enviou seus alunos para a Escola de Chicago, com o retorno deles, os famosos Chicago Boys, se pôde estabelecer um liame empresarial, né? E essa é uma característica comum às ditaduras do Cone Sul, que sempre foram patrocinadas, literalmente, pela elite empresarial. Então, se fala num golpe civil, empresarial, militar, né? Não podemos esquecer isso. Mas o Foucault, de alguma forma, ele esquece essas raízes políticas, não é? Milton Friedman prestou consultoria ao Pinochet, esteve no Chile. Hayek esteve no Chile, né? E há uma entrevista simbólica do Hayek ao jornal El Mercúrio, nos anos 70, em que ele fala claramente que é preferível uma ditadura de livre mercado do que uma democracia em que o mercado há intervenções estatais. Isso diz muito sobre as possibilidades que o liberalismo tem de se consorciar a posturas ou regimes autoritários. Isso é bem importante se dizer. Isso aconteceu na Itália, o velho liberalismo italiano, o próprio liberalismo jurídico italiano, ele deu todas as portas abertas para que o fascismo se instalasse, embora essas categorias fossem remodeladas. O segundo texto que me parece bem importante é o de um autor chileno que reside há muito tempo fora, chamado Renato Cristi, e o Renato Cristi, ele coloca em franca duplo posicionamento o pensamento do Hayek com o do Carl Schmitt, e como eles eram muito próximos, especialmente o Hayek do Caminho da Servidão, que é uma obra que de história não tem nada, mas ela é uma espécie de layout, é uma espécie de mantra repetido à exaustão pelos liberais e neoliberais. Então, assim, o Foucault ele resgata a escola ordo-liberal, que é a escola que, mais ou menos, tenta estabelecer uma chamada economia social de mercado, em que a concorrência é garantida pelo Estado. E isso faz com que a antiga ontologia, que o mercado se associa como uma natureza e que a deixa ela estar, não intervém, etc., ela é desmistificada. Então, o mercado é garantido pelo Estado, acima de tudo. Então, sempre segue desconfiar. Não, mais ou menos intervenção. Não há essa possibilidade. O que se quer, o que se deve pensar, é para quem a intervenção estatal é direcionada. É impossível qualquer tipo de mercado sem intervenção estatal. Agora, se o mercado intervém para salvar bancos, ela é bem-vinda porque salva a economia. Então, é um tipo de quase que welfarismo às avessas. Esse é o modelo neoliberal, da intervenção estatal para a garantização da liberdade de concorrência, e já no modelo hoje mais acentuado de última barreira contra a grande quebra provocada pelos próprios organismos financeiros. Acho que eu me estendi, mas o Foucault, quando ele enfatiza o ordoliberalismo, ele retoma categorias importantes que haviam sido abandonadas. Mais do que a Escola de Chicago, são os ordoliberais que dão as bases jurídicas da comunidade europeia hoje. Maravilha. Rubens, o seu Foucault qual é? Bem, Foucault é um autor imprescindível se você quiser, de fato, estudar o neoliberalismo. Mas ele tem uma visão que me parece, em certo ponto, muito otimista em relação ao neoliberalismo. Alguns chegam a dizer que ele chegou a defender, de uma maneira não cautelosa,
a repercussão, a nova sociedade que viria a partir do neoliberalismo. Isso se explica, em grande parte, pela história de vida de Foucault, pela produção anterior do Foucault. O Foucault via com certo otimismo essa ilimitação que é inerente ao neoliberalismo. Toda aquela luta dele contra as instituições totais, a análise que ele faz da prisão, a análise que ele faz da construção social da loucura. Então, quando ele vai, no Nascimento da Biopolítica, abordar o tema do neoliberalismo, o faz com olhos de quem está vendo ali uma novidade, mas uma novidade que pode ser melhor do que ele encontrava antes. É bem legal o resgate que ele faz, de fato, dos ordoliberais, e ele é importante também porque mostra que o que nós hoje entendemos como neoliberalismo mistura os ordoliberais com o neoliberalismo norte-americano. Ele faz essa abordagem dessas duas correntes do que hoje se entende por neoliberalismo, mas ele não percebe, ou ele não tem tempo para mostrar, para revelar os efeitos perversos do neoliberalismo, tanto no Estado, gerando aquilo que eu tenho chamado de Estado pós-democrático, quanto na sociedade, essa sociedade totalmente sem lei, quanto no indivíduo, nessa mudança da economia psíquica da pessoa, quando o sujeito neurótico freudiano não dá mais conta de explicar o sujeito neoliberal, e nós poderíamos apontar aqui o sujeito perverso e o sujeito psicótico como a expressão no campo individual da racionalidade neoliberal. Uma outra questão muito legal no Foucault é que ele percebe uma característica que hoje parece ser incontornável do neoliberalismo, que é a plasticidade. É a capacidade que o neoliberalismo tem de se adaptar às mais diferentes ideologias, aos mais diferentes contextos. Não por acaso, como o Ricardo mencionou, também não há muita dúvida hoje que existem vários neoliberalismos. Dardot e Laval, por exemplo, falam no novo neoliberalismo. A Wendy Brown, pelo menos no último livro dela, ela já começa a apontar uma certa decadência do neoliberalismo. Nesse sentido, ela tem uma ruptura do pensamento da Wendy Brown em relação ao pensamento de Laval e Dardot, que vem uma certa continuidade nesse novo neoliberalismo como uma forma neoliberal que dispensa completamente o verniz democrático, mesmo da democracia liberal. Queria aproveitar a fala do Ricardo também para indicar um historiador francês que lançou um livro recente, que é o Chapoutot, que ele também trabalha essa tremenda proximidade entre a racionalidade nazista, nazi-fascista, e a racionalidade neoliberal. A partir de uma figura que criou um curso de gestão na Alemanha, e que é o curso mais frequentado na Alemanha até hoje para os novos gestores, que era uma das figuras emblemáticas do regime nazista, sofreu um processo de desnazificação e passou a ganhar dinheiro no capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial. O nome do livro, a tradução seria algo como Livres para Desobedecer, trabalhando essa questão da ilimitação que estava presente na racionalidade nazista e que está presente hoje na racionalidade neoliberal. Beleza. Aproveitando também essa menção que vocês fazem, eu jogo uma pergunta no ar, porque vamos pensar, por exemplo, na questão como recentemente ganhou a mídia, né? E aqui não vale nenhuma explicação muito alongada e também nem é o nosso tema, mas
ganhou muita expressão na mídia, né, esse tipo de operação ou barra força-tarefa policial, no que diz respeito, por exemplo, ao processo penal, como, e a gente vai usar essa espécie de exemplo mor da nossa era, ou quimera, que é a Operação Lava Jato, e quando alguém fazia algum tipo de crítica à operação ou seus atores, muitas vezes vinha como resposta uma espécie de sofisma que tentava jogar a pessoa como se ela estivesse a favor da corrupção ou a favor daquilo contra o que a operação suposta ou epidermicamente combatia, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que vai nessa mesma linha, porque tem um conceito fundamental, que certamente é um conceito que merece algum tempinho da nossa fala, e que certamente é um conceito que é crucial para se entender esse debate, que é o conceito da governança, né? Também aliado à questão conceitual que Foucault e tantos outros vão chamar de governamentalidade. Ou seja, quando o cara se diz contra aquilo que está, pelo menos, né, na fachada, exposto como governança, parece que ele está sendo contra a transparência, a eficiência, a velocidade, parece que ele está sendo contra uma série de caracteres que a gente se acostumou a ver como bons, ou como organizados, ou como, de certa maneira, responsáveis por procedimentos que são otimizados. E no direito, principalmente, né, a gente está vendo toda uma ruptura e todo um deslocamento de conceitos que seriam os conceitos-chave ou nucleares em prol de uma série de coisas que tem a ver com essa racionalidade e tem a ver com esse mecanismo. Então, como é que vocês conseguem ver no direito atual essas questões relativas à governança e à forma opaca, digamos assim, com o qual nós estamos trabalhando com questões como justiça ou democracia, né? Os grandes objetivos ou os grandes planos estão saindo de cena em prol de um procedimentalismo que quem for contra parece que está jogando ao contrário da maré ou ao contrário daquilo que deveria ser o correto, né? Uma das características, e talvez algo bem engenhoso dessa racionalidade neoliberal, é se apresentar como a única via possível. Tem um discurso famoso já da Margaret Thatcher na Inglaterra, nesse sentido, de que não há alternativa possível ao neoliberalismo. Ele se apresenta como a única coisa racional que dá para se ter como referencial. E a Lava Jato, que você menciona, talvez seja um exemplo fantástico. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é um nada, é uma marca que alguns procedimentos recebem, um carimbo que é dado, uma etiqueta que é aplicada a alguns procedimentos, com uma funcionalidade político-econômica muito evidente. E a maneira como a Lava Jato atua vai ser também um exemplo gritante da modificação que a racionalidade neoliberal produz no Estado no campo do poder judiciário. Para que passa a servir o poder judiciário a partir da racionalidade neoliberal? Basicamente para duas coisas. Primeiro, homologar as expectativas do mercado, ou, para ser mais direto ainda, homologar as expectativas dos detentores do poder econômico, numa quadra histórica pós-democrática em que poder econômico e poder político voltam quase a se identificar numa relação verdadeiramente pornográfica. Se o Estado moderno surge da separação entre poder político e poder econômico, o Estado pós-democrático você tem de novo uma aproximação pornográfica entre esses dois poderes. Então, a primeira função do poder judiciário, a partir da racionalidade neoliberal, desse modo de ver e atuar no mundo, é homologar as expectativas dos detentores do poder econômico. E a segunda é o controle dos indesejáveis. Os indesejáveis são, basicamente, os pobres, que não interessam porque não têm poder de consumo e hoje não servem nem mais como mão de obra, e os inimigos políticos desse projeto, que nós poderíamos também chamar de neoliberal. Quando a gente fala em racionalidade, forçosamente a gente fala no surgimento de uma nova normatividade, novos mandamentos do normal e também de um novo imaginário, de um conjunto de imagens e ideias compatíveis com essa
racionalidade. E o registro normativo da racionalidade neoliberal é a ilimitação, é a ausência de limites, porque os limites, em especial os limites democráticos, os limites éticos, são vistos como obstáculos à obtenção de lucro, à acumulação de capital ou obtenção de vantagens pessoais. Então, a Lava Jato é o exemplo, talvez, mais explícito, um exemplo que, por exemplo, que não seria possível em outros países em que se chegou a construir uma cultura efetivamente democrática. Talvez seja o exemplo mais explícito da racionalidade neoliberal no poder judiciário. Você tem ali a questão da transformação do processo em espetáculo, numa mercadoria espetacular. Você tem a arena jurídica transformada em campo de luta política. Você tem o lawfare como um instrumento neoliberal para atacar os inimigos, né? Transformar o direito, a distorção do direito numa arma de guerra contra os inimigos políticos, contra os concorrentes ou contra os inimigos, tentando vencê-los ou neutralizá-los. Então, a Lava Jato me parece, de fato, um grande exemplo. Até porque na Lava Jato nós percebemos também uma outra característica, um outro efeito da racionalidade neoliberal, que é o da dessimbolização, o do enfraquecimento, de uma mutação do simbólico. Os limites simbólicos, os limites externos, perdem cada vez mais força. Mais do que nunca, aquele fenômeno que já era identificado por Marx volta com ainda mais força, que é o da transformação de tudo em todos em mercadoria, ou, quando não há valor de uso, quando não há valor de troca, em objetos descartáveis. Então, valores que eram tidos como inegociáveis, no âmbito da Lava Jato, a partir desse olhar neoliberal, passam a ser negociáveis. Vamos ficar só com dois valores, que são aqueles que o Luigi Ferraioli, em 1989, quando ele escreve O Direito e Razão, ele apontou como sendo os valores da jurisdição democrática. O valor verdade e o valor liberdade. Verdade e liberdade são, a partir da racionalidade neoliberal, no campo do poder judiciário, dois valores negociáveis. O Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada, na realidade a delação premiada, ele deixa isso muito claro. Você substitui a verdade por uma informação útil, que, como toda mercadoria, é mera positividade, e essa informação útil é aquilo que o inquisidor quer ouvir, é aquilo que confirma a hipótese acusatória, então não tem relação necessária com o valor verdade, e também a liberdade, que desde Kant, desde antes de Kant, já era tida como um valor inegociável, volta a ser utilizado como moeda, como mercadoria, como algo que possa ser trocado. Você troca a confirmação da hipótese acusatória pela liberdade sua, ou de seus parentes, ou para evitar que um parente seu seja preso. Então, eu acho que o exemplo que você traz, Gabriel, ele é perfeito porque ele engloba várias facetas, ele explicita várias características da racionalidade, do estrago ou da mutação que a racionalidade neoliberal produz no ambiente do Poder Judiciário. Vai lá, Ricardo. Eu penso que a Lava Jato, ela ingressou, ela tem zonas muito, muito importantes de contato com a Operação Mãos Limpas na Itália. Não à toa, parte considerável dos atores judiciais que estiveram ou que lidaram tem, em suas entrevistas ou em artigos, sempre uma menção, ainda que obscura, sobre a Operação Mãos Limpas. Por exemplo, o Sérgio Moro tem um artigo sobre Mãos Limpas em que pese ele não lê italiano, ele lê pelos americanos, e os americanos entendem que a Mãos Limpas foi algo que erradicou a corrupção na Itália. E o problema foi que foi justamente o oposto, que o resultado da Operação Mãos Limpas é o incremento da corrupção a partir da destruição de partidos políticos estáveis e de longa data, como foi o Partido Socialista Cristão, como foi o próprio Partido Liberal Italiano, o Partido Comunista, eles foram todos dizimados pela Operação Mãos Limpas, abrindo espaço para que outsiders, veja que aí o Marx, né, parece que volta
para dizer primeiro como tragédia, depois como farsa, como outsider que propaga uma campanha antipolítica, vence as eleições. Lá foi o Berlusconi, aqui foi o Bolsonaro. Exatamente como um discurso anticorrupção. O que a Lava Jato faz, e estou de pleno acordo com o Rubens, praticar na esfera da dessimbolização, vão todas as garantias, elas se tornam absolutamente dispensáveis, porque a lógica de funcionamento é outra. Mas de uma maneira, e talvez eu faria esse gancho, a Lava Jato é o produto daquilo que nasce na década de 90 em diante, que são as chamadas cruzadas anticorrupção. Do ponto de vista da criminologia, nós temos sempre movimentos, e um desses movimentos que transforma uma determinada pauta em uma pauta universalizante é justamente o fenômeno chamado de transnacionalização. Em defesa social, a gente fala no movimento de transnacionalização da defesa social, que culminou, por exemplo, com a expansão das leis antitóxicos, com a expansão das leis anti-lavagem de dinheiro, e as décadas de 90, elas foram pródigas na tentativa de garantir aos Estados Unidos uma liberdade, uma plenitude de concorrência com os outros estados. Por que razão? 77 é o ano que os Estados Unidos fabrica a sua lei anticorrupção no exterior, ou seja, o Anti-Bribery Act, que é dirigido às empresas americanas não poderem mais subornar funcionários públicos de outros países. Isso fez com que os Estados Unidos perdessem, as empresas norte-americanas perdessem a própria força no mercado internacional, e a tentativa de manter o equilíbrio foi forçar ou transnacionalizar essa demanda para que os países também, assim, procedessem com as suas empresas. Esse é um dos motivos. O segundo motivo acontece também por conta do fim da Guerra Fria e com a dizimação da União Soviética, em que esses países vão adotar pelo menos as medidas de 3 organismos mundiais: Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Transparência Internacional. Então, este tripé, eu poderia também juntar aqui o GAF, eles constituem as instituições que, de fato, promovem políticas fundamentais sobre os estados, especialmente os menos envolvidos. Ou seja, o famoso consenso de Washington, que para muitos é o que inaugura o neoliberalismo, e toda a onda de ajustes fiscais derivados desse movimento, passa necessariamente por estabelecer a corrupção como grande mal. Então, há um giro aqui. Eu fico pensando aqui que, especialmente como professor de criminologia, nós andamos muito mal, porque nós pensamos ainda a corrupção na escala do indivíduo, ator individual, né? E esquecemos que parte da corrupção é envolvimento de empresas. E essa lógica do qui pro quo, né, do toma lá da cá, da corrupção pensada nesses termos, também é uma narrativa vencedora americana, porque até então, em 72, num dos congressos da ONU, o Salvador Allende fez um discurso dizendo que corrupção nada mais é do que a interferência das empresas no governo. E veja como se tem um giro da narrativa. Não só a narrativa do Allende é perdedora, como ela perde, de fato, o próprio governo com o golpe de Estado que sucedeu logo após, já em 73. Então, as cruzadas anticorrupção, elas partem de 2 pressupostos, que a corrupção é um problema de Estado. A corrupção é o problema do funcionário público, que não é nem mais nem menos diferente do ator individual que procura maximizar os seus interesses. Então, a corrupção é localizada no governo e não nas empresas. Corrupção a Susan Ackerman, que é a grande teórica, e o conceito dela, que é adotado pelo Banco Mundial, é ator público que atua em promovendo seus interesses pessoais. Esse é o conceito de corrupção. E eu pergunto, mas será que é isso mesmo? Será que
Brumadinho não tem nada a ver com corrupção? Será que todos os desastres ambientais não tem nada a ver com corrupção? Há um deslocamento por ator individual, isso é problemático. E fato é que nós vamos associar o político como o grande responsável, o que promove também a falência, o processo desdemocratizante envolvendo o neoliberalismo. Ao passo que, como diz a Susan Ackerman, a maior medida contra a corrupção é reduzir o tamanho do Estado. E veja, então, como o discurso ele é de dupla face. É como aquela imagem que tanto o Lacan gostava, da banda de Moebius, né, que aquele 8, né, aquele símbolo do infinito, com as duas dobras sempre se tocando, né? Onde começa um, onde começa outro? Não há. Então, falar em neoliberalismo também exige se falar em campanhas anticorrupção, que são campanhas antigoverno, redução de Estado. Né? Ao fim e ao cabo, isso, né? A teoria das oportunidades. Quanto menos Estado, menor a chance de se corromper, desde que a corrupção esteja localizada no Estado e que o grande corrupto nesse mundo seja o funcionário público. Essa fala do Ricardo me lembra também uma questão que é muito importante, que é a gente ver, e aí resgatando, né, toda essa gama de pensamentos que a gente já trilhou nesse pouco tempo de conversa até agora, né, resgatando também aquela análise seminal do Foucault, a gente percebe que ao começar a se livrar, ou a nós começarmos a nos livrar de uma soberania num sentido mais padronizado, a gente começa a largar a mão também de tudo aquilo que o Estado representa, ou representava, ou deveria representar também. Então a gente vê um grande contingente de objetivos e de conceitos centralizadores que vão se perdendo também, como se a soberania, ao sair de cena, ao sair de moda, ou ao cair numa espécie de centro gravitacional de algum buraco negro, ela traz consigo toda uma série de outras questões também, e a gente abandona, talvez na ilustração mais trágica do exemplo, né, a gente abandona a criança com a água da banheira junto. E aí eu pergunto para você o seguinte, a forma como as coisas já estão e a forma como elas estão se desenhando, a gente conhece. Agora, fazendo um exercício de imaginação um pouco triste aqui, né, para onde é que vai esse nosso direito e esse nosso âmbito político democrático tão abalroado por essas questões, porque de tanta governança, né, de tanto enxugamento, de tanta tentativa de aparar arestas com esse tipo de lisura e esse tipo de premissa, a gente vai acabar chegando quase que como naquela questão da cebola, que você vai descascando para tentar achar o centro, né? Quando viu, você perdeu absolutamente tudo na sua mão. Então, o que acontece com o futuro disso? Porque a gente vai começar a desidratar, né, aquele nosso âmbito jurídico que vem desde a modernidade, com todos os seus problemas também, e vai acabar atingindo algo talvez inédito, ou talvez uma versão ainda mais apavorante, eu não sei, né? O que eu deixo para vocês é a possibilidade de ouvi-lo sobre isso, né? Até onde vai isso, se é que para em algum momento, até por uma questão estratégica, né, dessa própria expansão, ou desse próprio, né, limar, digamos assim, das características modernas do direito, e da democracia, e de tudo mais. Bom, eu começaria da seguinte maneira. O primeiro item a ser abandonado na lógica neoliberal é o processo. A gente está falando de processo penal. O processo penal é o primeiro a falecer. Não no sentido simbólico de um processo vazio. É no sentido de nós termos duas alternativas. A uma delas, que é questão de tempo, não é nem uma questão de se é bom ou ruim. Nem vou partir desse pressuposto. Mas a institucionalização do plea bargaining, que em nível mundial, sentida de forma muito clara por nítida influência tecnocrática norte-americana, então é preciso obter uma decisão o mais breve possível, é preciso pensar que o réu é um ator racional, ele calcula os custos de um eventual processo ou não, a própria Suprema Corte americana disse isso, que ninguém paga, que é um caso interessante chamado Borden-Kircher, no qual o promotor ameaça o sujeito, diz assim, olha, tu aceita o acordo, eu vou pedir prisão perpétua no júri, tu que sabe.
5 anos agora ou prisão perpétua. Aí o cara vai a júri, ele aceita o acordo, na realidade, ele aceita o acordo e a Suprema Corte diz assim, não tem nenhuma coação nisso, não tem nenhuma coação, é um direito que o promotor tem. Então, veja, o primeiro fator neoliberal é justo a redução do processo. Embora o pacote anticrime tivesse, à época, uma proposta de plea bargaining, não, o acordo de não persecução não é plea bargaining, porque não tem pena privativa de liberdade, é uma definição importante aqui, precisa ter pena privativa de liberdade. Mas o sujeito faz um acordo e não vai. A colaboração premiada também não é um modelo de plea bargaining, mas é um modelo negocial, porque a gente vai colocar vários investigados, vários réus em regime de concorrência. Quem tem a melhor informação e quem leva a informação primeiro é o vencedor nesse jogo, vai conseguir melhores resultados para si mesmo. O próprio pacote anticrime conceitua a colaboração premiada como um ato negocial, como um negócio jurídico. Isso é fantástico do ponto de vista linguístico, né? Então nós vamos apelar aos civilistas lá. Mas até os civilistas, eles reconhecem como vício da vontade a coação. Aqui, para nós, né, a ameaça de prisão não é considerada vício da vontade por coação. Além do mais, esse tipo de reforma inviabiliza uma reforma estrutural do processo. O que vale a dizer? Que o processo, quando existirá, ele seguirá os trâmites inquisitoriais de sempre. Então, começaria com isso. Mas há um segundo assento muito claro do neoliberalismo, que parte também da dispensa do processo, que são os fenômenos de militarização. E os fenômenos de militarização, eles são fenômenos nos quais, por uma lógica, cada vez mais os policiais terão o direito de dispor da vida de outrem. Então, não é uma lógica contrária ao neoliberalismo que nós tenhamos aumentos de índices de violência policial, como o caso no Brasil já não, para nós, quase que segue uma lógica já tradicional. A gente tem um nível muito alto de violência policial, mas o fato de que nós tenhamos nos próprios Estados Unidos e em alguns países europeus a militarização das forças policiais, eu sempre recomendo dar uma olhada nas fotos do protesto de Ferguson, nos Estados Unidos, onde também era um protesto do Black Lives Matter, eram tanques que eram os mesmos tanques usados no Afeganistão, a reprimir aquelas pessoas, a ameaça clara, uso de força militar, uso de letalidade policial. Isso faz parte do movimento pré- ou anti-processo que nós vamos encontrar. Não é estranho também para o neoliberalismo o crescente aumento dos índices de criminalidade. Por que razão? Ora, há um livro muito, muito interessante de um autor inglês chamado Andrew Gamble. E o Andrew Gamble, o título é genial, né? O título se chama Liberdade Econômica para um Estado Forte, né? Mais ou menos The Free Economy and Strong State, ou seja, né, naquela lógica de que o Estado intervém, mas ele intervém na garantização da segurança, lá na repressão. E é interessante porque nem mesmo os anarcocapitalistas, né, os libertaristas admitem isso. Se pegar o Nozick, nem mesmo o Nozick, que quer privatizar tudo, não aceita um jogo quanto tal. Por fim, há um terceiro segmento importante nessas modificações, e eu nem falei muito de processo, mas eu estou falando da lógica que move o processo, que é, quando existe Estado, o Estado tem que ser gerido como uma empresa. E aqui entra toda a chamada escola da Public Choice, que é a escola de Virgínia, que é a escola que predomina nos estudos sobre corrupção, do ponto de vista econômico, ou seja, corrupção é um problema econômico, não outra coisa, essa premissa de que se deve gerir como uma empresa, ela também nasce em 90, lá no governo Tony Blair na Inglaterra, e o Tony Blair teve um discurso engraçado, porque o Tony Blair teve um discurso criminalizador muito mais severo do que a Margaret Thatcher, viu? Que não é para poucos, né?
que não é para poucos. Então a gente vê a social-democracia encampar e tendo que ser mais radical do que os conservadores para manter alguma possibilidade, algum jogo político. Veja, a gente vê na plataforma criminalizatória do PT, a gente vai encontrar isso, né? De como os ajustes políticos também trafegaram pelas leis penais e processuais penais. Né? Então, escola do public choice, nós temos que gerir como empresa. E se nós formos ver o primeiro movimento de, entre aspas, êxito, ou de colocação à prova dessa gestão empresarial do sistema de justiça criminal, nós vamos retomar o governo Giuliani, no qual a polícia foi transformada numa empresa, metas. Vamos estabelecer metas aos policiais. Aqui no Rio Grande do Sul, no governo Ieda, se tentou fazer isso, que cada policial tinha que fazer 400 abordagens diárias. Deu a lógica, né? O policial brasileiro também não é burro, o que ele vai fazer? Ele vai inventar CPFs, vai inventar, não, porque quem que vai controlar esses relatórios? Mas a lógica de metas, a lógica de funcionalização da polícia numa empresa ou dos próprias gestões de processos que estão se instalando e já foram instaladas, elas mostram que é que se gerir como uma empresa. Né? Talvez o que nós tenhamos como a última ferramenta a ser instalada é a substituição de vários níveis decisórios por inteligência artificial. Esse é o cenário animador para todos. Muito animador. Rubens, antes de tu responder, né, só a nossa equipe técnica identificou que estava vazando um som aí do teu, por isso que te deram um silêncio aí enquanto tu não se manifestava, né? Eu evito isso com esse meu microfone aqui de piloto de helicóptero, onde quando eu não estou falando eu aperto um botãozinho aqui. Então, se apareceu aí que tu foi mutado, é justamente para não vazar esse som enquanto tu não estava se manifestando. Mas agora sim, né? Solto aí. A palavra é tua. Opa. Aí. Peraí. Não está funcionando aí, não? Tem que tirar o mute ali. Opa. Tem como? Só um pouquinho. Tem na tua tela aí, então, Rubens, tu mesmo se desmuta, será? No microfone vermelhinho? Nossa, peraí. Como é que a gente pode fazer? Foi. Agora foi. Vamos lá. Bem, vamos lá. E olha que eu até usei hoje. Eu nunca uso o fone de ouvido para não atrapalhar, mas pelo visto continuou vazando. Eu vou aproveitar a fala do Ricardo para tocar em algumas questões que me parecem importantes. Primeiro, de fato, os deals, né, esses acordos, os mais variados, que foram incorporados à legislação de quase todos os países, eles são tipicamente neoliberais. Você tem uma substituição do valor verdade pelo acordo, né, por consensos forjados, né, por coações, e sempre dentro de uma lógica economicista, né, de uma eficiência economicista. Uma segunda questão que eu queria comentar a partir da fala do Ricardo, que me parece gravíssima no campo da corrupção, talvez seja até mais grave do que o Ricardo falou, que é como há essa identificação ou uma aproximação entre poder político e poder econômico, a própria dinâmica da corrupção muda. Então nós temos o que se chama hoje de luta contra a corrupção, na realidade, parte da corrupção como um significante vazio que vai ser utilizado contra o inimigo. Primeira questão. A segunda, da mesma maneira que o Estado neoliberal é um Estado grande a serviço dos detentores do poder econômico, também a luta contra a corrupção passa a estar a serviço dos detentores do poder econômico. Não por acaso, esse fenômeno que vocês identificaram quando falaram da corrupção, ele se faz muito presente. Minha filha está correndo aqui de um lado para o outro, não para. Não por acaso, esse fenômeno se faz muito presente, que é o quê? É a demonização do Estado a partir do discurso da corrupção. Agora, vamos falar da dinâmica propriamente dita da corrupção.
qual é o modelo tradicional? Você tem o detentor do poder político, você tem o detentor do poder econômico. O detentor do poder econômico pega uma mala de dinheiro, leva lá para o detentor do poder político e combina com ele o que ele vai fazer. Ele vai lá e constrói um aeroporto perto da casa do detentor do poder político, do poder econômico. Esse é o modelo tradicional. Você tem uma mediação. A partir dessa aproximação entre poder político e poder econômico, o próprio titular do poder econômico, por exercer também o poder político, diretamente vai construir o aeroporto lá perto da sua casa e vai dizer que isso é um interesse público. Não tem mais a mediação. Como desaparece essa mediação, a identificação do ato de corrupção se torna muito mais complexo. Quem trabalha isso de uma maneira muito interessante, e comparando com o que aconteceu na Itália, e talvez o Berlusconi seja o grande exemplo dessa identificação entre poder político e poder econômico, Berlusconi e Trump, né? Trump é uma marca que virou presidente dos Estados Unidos da América. E o Berlusconi também é o titular do poder econômico que passa a exercer diretamente o poder político. Naquele livro Poderes Selvagens, do Ferraioli, ele vai trabalhar essa mutação na dinâmica da corrupção. E a gente fica brincando de caçar corrupto, que normalmente é sempre aquele que recebe etiqueta por ser não corrupto, mas por ser o inimigo político de quem está exercendo o poder político do momento, né? O titular do momento. Essa mudança da dinâmica da própria corrupção faz com que o que nós identificamos, ou que é vendido para a massa como sendo uma luta contra a corrupção, não passe de espetáculos com finalidade político-eleitoral, com finalidade declaradamente econômica, no sentido de combater o outro, o inimigo, o concorrente. E, por fim, para falar daquilo que você perguntou, até onde vai essa mutação produzida pela racionalidade neoliberal? Diante dessa plasticidade do neoliberalismo, você tem um neoliberalismo cool, que é substituído por um neoliberalismo ultra-autoritário, que depois pode ser substituído de novo por um neoliberalismo cool, dando nome aos bois. Você tem, por exemplo, o Clinton, que é substituído por Obama, que é substituído por Trump, e depois o Trump pode ser substituído por um novo Clinton, quer dizer, um cara do neoliberalismo cool. Então, essa plasticidade, essa capacidade de se adaptar aos diferentes contextos e a capacidade de se adaptar a diferentes discursos faz com que o neoliberalismo tenda ao infinito. Qual é o problema? O objetivo do neoliberalismo é uma acumulação também ilimitada do capital. Só que essa acumulação ilimitada do capital, essa exploração ilimitada, leva ao extermínio, leva à barbárie total, leva ao fim do mundo. Tem um texto muito interessante de um filósofo francês chamado Dany Robert Dufour, que ele diz o seguinte: é mais fácil, o texto, o nome, salvo engano, é a arte de reduzir cabeças. Né? Ele vai dizer o seguinte: é mais fácil hoje o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque o neoliberalismo ele vai se atualizando, vai mudando, vai cedendo aqui, vai radicalizando ali, no sentido de sempre se manter como a única opção possível, como a única via possível. Como interromper esse movimento que tende ao infinito e que tende, na realidade, ao extermínio? Mudando a racionalidade, mudando o modo de ver e atuar no mundo, mudando o imaginário hegemônico da população, mudando os valores, ressimbolizando, que é uma palavra que eu acho terrível, mas ressimbolizando alguns valores, né? Trazendo de volta a esfera do inegociável. O que é o inegociável? O inegociável é o comum. É aquilo que não pode ser transformado em mercadoria porque não pode ser apreendido por um só. Eu não estou falando de propriedade do Estado, eu estou falando de comum mesmo. Né? Na linha também, tanto do Dardot e do Laval, quanto do Negri e do Hard. Isso tem que voltar a fazer algum sentido. Nós temos que mudar o modo de ver e atuar, que transforma tudo em objetos negociáveis ou descartáveis, num modo de ver e atuar que trabalha com determinados valores que são inegociáveis, que são condição de possibilidade da nossa existência no planeta que está sendo destruído por essa lógica neoliberal.
Rubens, especialmente esse teu último momento aí, ele veio como um presente para algumas pessoas aqui, porque a discussão em torno do conceito do comum e principalmente a discussão em torno de no que consistiria essa racionalidade tomou um bom tempo aí, de alguns dias das reuniões do nosso grupo de pesquisa, né? E, de certa maneira, não é uma discussão que se esgota, mas é uma discussão que a gente realmente precisa insistir um pouco nisso, né? E justamente, ao te ouvir falar a respeito dessa questão daquilo que não é redutível a né? Daquilo que não é redutível a essa característica crucial da propriedade, que é a possibilidade excludente em si, enquanto conceito, é muito interessante, né? Então, já no meio do caminho aqui, né, eu vou fazer uma saudação especial para a galera do nosso grupo de pesquisa que está assistindo, né, para a Ana Paula, para o Castamã, para a Karine, para a Mariana, para a Laís, para a Patrícia e para a Vitória. E espero que não só eles e elas estejam aproveitando essa discussão, como todos também. E aí a pergunta vem de novo para os dois nesse sentido, né? Se essa racionalidade ela não é só um modo de se expressar politicamente, não é só uma estratégia econômica, não é só uma maneira de ver as coisas ou um plano de ação, mas ela é uma coisa que acaba servindo também para nos constituir como quem somos ou quem passaremos a pensar que somos. Como é que a gente passa a construir esse tipo de nova racionalidade? Quer dizer, porque uma das críticas que alguns autores fazem é justamente na linha de que, se isso aí está influindo não só na questão da forma como a gente está operando com esses mecanismos, e entre eles direito, economia, coisa parecida, mas sim, nós estamos sendo operados, né, a partir de uma evolução daquilo que o Foucault chamava da biopolítica. Como é que a gente começa a romper? Porque não basta nem pensar em algum tipo de bolha do qual a gente precisa sair, né? É quase como se a gente precisasse sair de nós mesmos, da própria consciência que está sendo incutida na gente, né? E antes da resposta, eu também dou um alô para as pessoas que estão se manifestando aqui, né? Quando vocês abordarem essa questão da empresarialização, digamos assim, dos aparelhos de segurança e justiça, o Ricardo lembrava das metas, né, que a gente está com um benchmark aí, muito parecido com um benchmark empresarial, no sentido da política e dos órgãos de Estado. E aí várias pessoas lembraram, né, o doutor Onésimo, que está aí com a gente, né, lá do outro lado, né, já está virando uma figura carimbada das nossas lives, né, o grande amigo, ainda bem, que está conosco aí. O Luiz Fernando Lourenço também falou das metas do CNJ, a nossa querida Érica Babini, lá de Pernambuco também, né? Discutimos isso num seminário esses tempos aí também, essa lógica de metas e o que ela faz com as vidas humanas que estão na ponta, né? O Ricardo falou em invenção de CNJs, invenção de CPFs, isso talvez seja até o de menos, né? Isso talvez seja até o de menos. Então, eu jogo para você essa questão, né? Para você essa questão. Como é que a gente começa, ou alguma ideia para tentar romper isso, já que a gente descobre que não é simplesmente um inimigo exterior muito poderoso. É a nossa própria constituição enquanto seres humanos, é a nossa própria constituição enquanto pessoas que está afetada por isso. Quem responde? Quiserem no paro ímpar aí? Pá. Bem, vou lá então. Me parece que não há saída fora de uma construção coletiva, de algo pelo qual nós vamos ter necessariamente que nos responsabilizar. Um pouco do que se entende hoje por comum parte disso, uma construção, um reconhecimento que é coletivo e pelo qual cada um que participou desse processo de construção também se torna responsável pelos erros e pelos acertos. A gente precisa mudar o conjunto de imagens e o conjunto de normas que tem nos conduzido, ou que tem condicionado a nossa maneira de ver e de atuar dentro das nossas vidas. Vocês estavam falando da influência do modelo empresa na polícia. É gravíssimo, porque o modelo empresa passa a funcionar também dentro de casa, nos relacionamentos íntimos. Quer dizer,
Inclusive a questão da produtividade, né? Quer dizer, começa a se cobrar uma produtividade que é a negação do afeto e da dimensão humana do próprio desejo. Né? E a gente só consegue raciocinar nesses termos. E aí tem um pouco, de fato, de uma autocrítica, de um olhar para o passado que condiciona a maneira pela qual eu posso tentar construir esse comum no futuro. Isso, e como toda autocrítica, ela pode ser coletiva, mas ela passa também na sua dimensão individual. Se o neoliberalismo, ou se a racionalidade neoliberal produziu mudanças no Estado, na sociedade e no indivíduo, qualquer racionalidade alternativa à racionalidade neoliberal tem que produzir mudanças, ou tem que se fazer presente, ou tem que disputar a hegemonia no plano do Estado, no plano, talvez com intelectuais orgânicos dentro das instituições, no plano da sociedade, através de uma mudança de perspectiva, através de conversa, através de debate, através de uma construção dialética e coletiva de novas sociabilidades, e também no plano individual, na maneira como eu encaro o outro, na maneira como eu passo a atuar nos mínimos detalhes. Então, a questão é muito complexa. E essa complexidade, ou essa essência da racionalidade neoliberal, que tem uma dimensão normativa, que tem uma dimensão imaginária, que tem uma dimensão simbólica, ela leva à dificuldade no enfrentamento e na superação da racionalidade neoliberal. Porque, normalmente, as respostas que estão sendo apresentadas focam apenas no campo econômico, ou focam apenas no campo da identidade, no campo do reconhecimento. Só que romper com essa racionalidade exige uma mudança em todas essas esferas, em todas essas dimensões, em todos esses registros. Passa também por a gente começar a fazer análise, para entender como cada vez mais nós passamos a atuar ou a naturalizar o absurdo, a naturalizar a violação dos limites mais básicos da civilização. Né? Cada vez mais as pessoas sentem prazer ao violar limites democráticos, ou sequer têm internalizado esses limites. E para a gente mudar essa economia psíquica, passa por um processo que é de análise e um processo que é de autoanálise. Então, fica difícil, nesse espaço do nosso bate-papo aqui, desenvolver isso com profundidade. Mas, sem sombra de dúvida, todos esses registros têm que sofrer um processo que a gente poderia chamar aqui de uma intervenção de uma nova racionalidade, e isso começa aos poucos, é um processo. Uma vitória aqui, uma derrota ali, dar 2 passos ali, recuar 1 passo, como dizia já o Lenin, num outro contexto, a partir de uma outra ideia de comum, que não é essa que a gente está defendendo aqui e agora. O Rui estava falando, eu me lembrei da história de um dos procuradores da Operação Mãos Limpas na Itália, participou, o Gerardo Colombo. O Gerardo Colombo, logo após o encerramento daquele pool, né, de Milão, que conduzia as investigações, ele foi nomeado juiz na Corte de Cassação. E ele aguentou pouquíssimo tempo. Ele pediu exoneração e montou, com o dinheiro que ele tinha, ele montou uma editora, e ele publica livros infantis destinados à prática da legalidade. Ele vai nas escolas, então hoje ele passa fazendo palestras e atuando nas escolas, né? Cultura de legalidade. Claro que, desse ponto de vista, embora seja atuação de um só, mas é um pouco dessa utopia que ainda respira, a mudança, ela é uma mudança de um modo de subjetivação. Essa, a mim me parece que tem razão Foucault, tem razão a Naomi Klein. Nós temos um processo de subjetivação no qual você, desde criança, é ensinado a competir para, com isso, obter algum tipo de vantagem. A própria noção de meritocracia, ela conduz a isso. Então, essa é a primeira perspectiva, é que nós temos que romper com uma metanarrativa que é uma metanarrativa que nos é entranhada, né, desde pequenos.
Um segundo aspecto, me parece não ter outro, é a recuperação do que efetivamente é a política e não de fato nós a estranharmos cada vez mais, né? Embora isso seja talvez cada vez mais difícil, nós olhamos para os dados e vemos um índice cada vez maior de abstenções, nós vemos pessoas que se colocam como outsiders sendo a grande solução. Então, não é só uma questão brasileira, isso é bem claro, é bem claro. É uma questão mundial, né? E, ao mesmo passo que se acentuou o avanço das extremas radicais, né, das direitas radicais, na Europa também foi possível perceber um movimento coletivo e ao mesmo passo espontâneo que coincide com os ápices, os grandes momentos das perspectivas antifas. Talvez ainda sendo um tanto quanto otimista, que não é uma característica minha, mas pensando no avanço do radicalismo da direita, faz brotar também um senso de coletividade que talvez não pudesse vir, não fosse através do tensionamento ao nível máximo. A gente pensa nos protestos e nas batalhas recentes chilenas por uma nova Constituição. Os chilenos foram subjugados, colocados nas cordas com as políticas neoliberais até o momento que, estrangulados, só havia a possibilidade de reação. Talvez ali a gente possa encontrar algum nível de saída desse buraco. Mas eu confesso que, olhando, inclusive, especialmente para a educação brasileira, né, olhando para os currículos se fala hoje, nós falamos em competência, criar competências. Isso é teoria do capital humano. E é uma vergonha ter que discutir isso com uma pedagoga que deveria ler. A primeira coisa era a linguagem que você utiliza, né, para a formação de recurso humano. Né? A gente tem um setor para isso. Que recurso humano é esse? Né? Passa na RH. Né? Que parece que aí o sentido da coisa ele é perdido, né? Mas, de fato, a questão ela é linguística e é muito difícil, ou, por exemplo, se nós não podemos nos colocar para além da linguagem, porque se o para além da linguagem é o espaço da loucura, mas se essa linguagem, né, ela é a linguagem absolutamente colonizadora, quiçá as utopias e as loucuras sejam a chave de virada. Mas nada passa a não ser pela dupla face de um processo em que precisamos constituir uma nova subjetivação, um novo modelo de subjetivação, o que é bem difícil, consideradas as mídias digitais e tudo mais, de como você tem que se tornar um digital influencer, um sujeito que vai ganhar por si mesmo os seus seguidores, e, de outro lado, a esfera do coletivo, que é o resgate feito pelo Tony Negri, pelo Dardot e Laval sobre a esfera do comum, né? E talvez essas formas de contração da violência que venham se desempenhadas pelo neoliberalismo, especialmente porque a ilimitação da acumulação, como bem disse o Rubens, ela conduz a novos espaços de acumulação primitiva pela dispossessão. Ou seja, isso significa dizer que voltamos à violência física contra determinados nichos e determinadas pessoas. E talvez esse seja a combustão, né, o elemento para combustão que falta inflamar os movimentos sociais, embora uma das estratégias do neoliberalismo seja criminalizar movimentos sociais pela lei antiterrorismo. Por isso que as coisas são sempre presas, né? É como se coloca num labirinto e a cada passo galgado você enfrenta outros 3 ou 4 desafios. Mas esse a arte da desconfiança, é a arte primeira, né? De desconfiar. Quando alguma coisa promete muito, algo bom não está por detrás. Né? Olha, muito pano para manga, né? Eu tenho mais 2 perguntas para vocês, né, antes de, eventualmente, a gente, né, ler ou escutar alguma manifestação de alguém. Já aproveito para saudar também, né, a professora Gabriela Werner e o professor, mestrando, colega Gabriel Dil, né? Ambos estiveram nesse debate de ontem, num painel que foi muito bacana, né, muito produtivo, muito legal.
E a questão que eu coloco para vocês, a primeira dessas duas, né? A segunda eu já vou adiantar, né? Para caso queiram se preparar. A segunda é um presente de encerramento, um mamão com açúcar aqui, né? Eu vou pedir para vocês indicarem pelo menos 2 leituras fundamentais dentro desse tema que todo mundo teria que ter. Mas antes disso eu pergunto, aproveitando o tom dessas últimas falas que vocês trouxeram, que foi riquíssimo, né? Ambos vocês tiveram, né, o trabalho e o desprazer de ler uma mesma tese de doutorado certa vez, né? E nela, lá pelas tantas, o autor fala que, assim como dizia, né, no seu poema Jill Scott Heron, nos anos 60, né, que a revolução não será televisionada, está escrito que a revolução não será constitucionalizada. Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a gente está em o costume terrível no direito de se agarrar em uma questão de princípios fundamentais, de direitos fundamentais constitucionais, de valores e vetores constitucionais, e a gente se escuda nisso, geralmente, quando a gente está acuado, como se isso fosse uma barreira intransponível e como se fosse uma boia de salvação sempre sólida. Em tempos de neoliberalismo, em tempos de racionalidade neoliberal, em tempos de metas e benchmarks e tudo mais, né? Ainda vale a pena se agarrar, né, no fator constitucional? Ainda temos esse chão para pisar enquanto sólido? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Há uma, porque esse constitucionalismo brasileiro, quando ele ameaçou se consolidar, ele foi abruptamente rompido por uma própria lógica interna, que foi o denominado pós-positivismo. Se alguma coisa que, de fato, obstaculizou um avanço democrático, foi o carnaval principiológico desenvolvido por alguns autores com baixa densidade teórica. Então, eu me recordo que, logo quando isso faz tempo, né, ainda formando da Universidade de Passo Fundo, né, se estava a discutir a questão dos princípios no Brasil, né, o princípio como norma, e, de certa forma, isso foi tratado de uma maneira muito romantizada, não porque o princípio não possa, enfim, mas se viu com muito bom grado uma espécie de ultrapassagem de um positivismo anterior, né? Mas o fato foi que essa batalha, ela foi tomada de volta, vamos dizer assim, né? Quando a Constituição ela trouxe uma série de garantias e direitos que não estavam, até apareciam em algumas constituições, mas eram inevitavelmente sonegados. Nós acreditamos que o fato de uma aplicação imediata e direta da Constituição ela resolveria o problema. O problema, na realidade, foi que a retórica constitucional ela foi retomada pelo setor conservador e pelo conservadorismo radical, ou seja, de como você pode usar um direito fundamental à segurança para relativizar todos os demais. Porque a Constituição permite isso, né? Do ponto de vista retórico, não do ponto de vista de uma teoria de base constitucional mais forte. Então, o primeiro momento foi esse, o momento em que nós tínhamos a Constituição e quando essa ala ultraconservadora se deu por conta, ela precisava falar a mesma língua constitucional. Então, o pós-positivismo para a esfera dos direitos e das garantias não foi boa, colocando assim, em termos de produtividade, de balanço, né? Porque claro que nós tivemos vários ganhos, mas me parece que também o excesso de ponderações e de descompromisso de técnica decisória imperou. Então, como dizia, um dos ministros, eu não me recordo qual dos ministros, foi o Peluso. O Peluso, numa das sessões do STF, ele diz assim: me dê princípios que eu faço miséria. Como assim? Como assim? Não é querendo fazer um salame, eu falei uma sopa. E aí aproveito, o Gustavo está falando, e exatamente o garantismo integral, que é a ocupação do espaço constitucional em detrimento da própria Constituição. É como usar a Constituição contra ela mesma. E o garantismo integral é a face cool, a face sofisticada do bandidolatria.
chegamos às mesmas... Você pode torturar alguém com simulação de afogamento ou arrancando os dedos e as unhas. O resultado é o mesmo. E o segundo aspecto é que também esse pós-positivismo ele se mostrou avesso às regras, e nós temos várias regras constitucionais, que pese o próprio STF não cumpri-las, mas é outro detalhe. Mas o fato é que a própria presunção de inocência, ela é uma norma, ela é uma orientação política que é desdobrada em regras, regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo, né? E nós ficamos com a presunção de inocência, e nós esquecemos das regras. Talvez ali também se explique um pouco dessa questão, a ponto do mesmo o professor Lênin Streck falar que prefere um positivismo do que esse pós-positivismo. Tal a sensação de mais absoluta insegurança trazida por esse fator. Mas, por fim, não só a Constituição, mas nós temos também nós somos signatários de uma belíssima convenção de direitos, que é a Convenção Interamericana, e que traz expressamente direitos que não são consagrados na nossa própria Constituição. Agora, de largo prazo, efetivamente nós precisaríamos ter um cuidado redobrado ou uma perspectiva alternativa de como nós selecionamos os sujeitos que vão operar esse sistema de justiça. Eu não creio que da forma com a qual nós temos aí sujeitos que estão interessados, muitas vezes, em quanto se ganha, em estabilidade, etc., etc., mas o sujeito é vocacionado para um campo de concentração e não para um judiciário, né? Embora as interfaces se conectem muitas vezes. Então, dizer que não há, se há alguma maneira de qualquer tipo de garantia contra ainda maiores involuções, ela passa necessariamente pela manutenção dessas garantias que temos, e essa é uma Constituição muito bem, no ponto de vista das garantias e direitos, ela é muito bem construída, e como nós brasileiros muitas vezes não damos valor, nós precisamos citar a Constituição da Alemanha, vamos citar a Constituição americana, os caras do garantismo integral, o argumento é que não está na Constituição americana, está na nossa, da presunção, está na nossa, né? E de fato, eu tenho muito orgulho da Constituição brasileira, acho que é uma Constituição muito bem redigida, muito bem escrita na maior parte das vezes, e temos que nos apegar a ela, né? E batalhar que voltemos a ter com seriedade, uma semântica constitucional, e não um vale-tudo, uma espécie de festa da uva constitucional, porque aí realmente nós tivemos mais do mesmo, né? E aí a Constituição não garante nada, né? Não garante. Tem o pessoal que toma um choque aí, né, nessa festa aí. Antes do Rubens também falar, também mandar um abraço aí para o nosso colega, professor Rodrigo Greff, também membro do nosso grupo, que está entrando e saindo. Eu quero acreditar que isso é uma luta para ficar aqui, né, em tempos de internet sombria, né? Enfim. Rubens, e a nossa Constituição? Ela é ferrolho ainda para nós contra tudo isso ou não? Bem, a questão é super complexa, né? A começar pela própria ideia de Estado. Se a gente pegar lá o Passucanes, que diz que o Estado é a forma jurídica do capitalismo, então o direito na sociedade capitalista seria um instrumento do capital, e todas as consequências que dessas premissas nós poderíamos tirar. A Constituição também não é nenhuma garantia de efetivação de direitos para a grande maioria da população brasileira. Se a gente pensar também que a Constituição norte-americana ela foi produzida no interesse das elites e não do interesse do povo, no interesse dos detentores do poder político e do poder econômico, justamente para conter uma possibilidade revolucionária do povo, a gente poderia dizer que essa Constituição que tanta gente idolatra e tem como modelo, que é a Constituição norte-americana, ela, do ponto de vista histórico, ela não serve para melhorar a situação da população. Ela não foi pensada para isso, muito pelo contrário. Agora, inegavelmente, ela pode ser colonizada a partir de uma outra racionalidade. Mais ou menos foi isso que se tentou fazer, não só no Brasil, como em vários países, que é transformar esse instrumento pensado
como um instrumento de controle da população, num instrumento de emancipação. Daí, voltando àquele papo que a gente estava tendo, Gabriel, do comum, a gente poderia pensar os direitos humanos e os direitos fundamentais entendidos como os direitos humanos positivados como a dimensão normativa do comum, aquilo que é inegociável. Né? Não pensar mais a partir da racionalidade neoliberal passa por olhar institutos, olhar documentos, olhar textos a partir de um outro ponto de vista e a partir de uma nova funcionalidade que nós temos que dar a esses institutos, a esses documentos, a esses textos. Agora, inegavelmente, é um processo muito difícil, ainda mais num país como o Brasil, no qual, para citar o Boaventura, nós nunca passamos de uma democracia de baixíssima intensidade. Um país fortemente lançado numa tradição autoritária, que faz com que a própria criação das normas jurídicas a partir de textos tendencialmente democráticos, como a nossa Constituição, dê ensejo a normas autoritárias ou a normas que restringem a potencialidade libertária, a potencialidade emancipatória que estava ali na Constituição de 1988. Eu acho que a gente tem que lutar com ela. Para a gente que é do direito, Ricardo, você, é o que nós temos de mais concreto. Alguém postou isso, acho que foi o Onésimo, salvo engano, mas é o que tem de concreto para servir de um instrumento de luta, mas sem se iludir. A partir dessa hegemonia neoliberal, não há muito o que se fazer com a Constituição. Aquela ideia de que ela poderia servir como obstáculo à opressão das maiorias ou como obstáculo à opressão e ao arbítrio, ao exercício arbitrário do poder, ele se perde se nós continuarmos olhando para ela dentro dessa lógica do mercado, dentro dessa lógica da concorrência e do inimigo, dentro dessa lógica de que tudo vale, de que se instaura o que o Ricardo chamou de um vale tudo, né? Na busca por lucros ou vantagens pessoais. Basicamente era isso. As perguntas, né, e as proposições, elas são obviamente muito mais complexas e a gente gostaria de ver vocês falando a noite toda e seguindo adiante e tudo mais, mas a gente sabe que a dinâmica desse tipo de seminário, né, eu tenho um ranço com a palavra webinar, né, que é uma coisa incrível, né, então o ranço desse tipo, né, sempre tem o uso aquele desnecessário que vai se emplacando até o dia que a gente não consegue mais abandonar, né, a palavra, né. Mas enfim, gostaríamos de ouvi-los por muito mais tempo, mas claro, o ritmo é outro, as pessoas ficam cansadas, todo mundo tem compromisso também, então eu deixo aquela última proposição, né, que eu fiz para vocês, claro, obviamente não precisando vocês se furtarem de, né, falar um pouquinho, comentar um pouquinho, né, a gente não está aqui com nenhum tipo de tempo encerrando nem nada, mas é apenas uma questão para otimizarmos e para todo mundo digerir um pouco também, né, isso que está sendo trazido aqui com muita qualidade, com uma presteza, né, e uma acurácia que pensadores como vocês conseguem. Então é aquela boa e velha brincadeira, né, se quiser falar 5, né, ou 9, tá ótimo, mas pelo menos 2 leituras para o pessoal entender ou para o pessoal aprimorar, quem já está pesquisando sobre isso e já está mais por dentro desse debate, desses conceitos, as questões da racionalidade neoliberal, as questões dessa visão de neoliberalismo, as questões em torno disso aí. O que seria a sugestão de vocês? Vou começar aqui. Eu recomendaria, obviamente, a gente falou, né, racionalidade neoliberal o tempo todo. E o pessoal do teu grupo já deve ter passado mais de uma vez pelo texto, que é o do Dardot e Laval. Acho que é uma discussão válida para quem já leu, leia de novo, vai encontrar muita coisa que passa numa simples leitura. Ele tem um livro que tem
várias referências biográficas, é um livro muito substancioso em relação às referências bibliográficas. Talvez mais do que a atualização do pensamento do Foucault e alguma digestão que é feita em relação a algumas ideias que o Foucault lança, esse é o texto que, para mim, marcou bastante. No ano de 2018 foi o melhor texto que eu li naquele ano e acho que fundamental. Tá? Um segundo texto que eu recomendaria é o texto do Ricardo Silva. É um texto pouco conhecido, chamado Ideologia do Estado Autoritário. E eu justifico porque, de uma maneira geral, quando os historiadores e os filósofos, os sociólogos, eles avançam as discussões sobre o autoritarismo no Brasil, eles partem e quase que ficam exclusivamente presos aos sociólogos da década de 30, Alberto Torres, um pouco anterior, Alberto Torres, Oliveira Viana, Azevedo Amaral e, fundamentalmente, Francisco Campos, os grandes ideólogos do autoritarismo no Brasil. Mas o Ricardo Silva ele tem uma percepção muito acertada e ele diz, e a pergunta que ele faz na metade em diante do livro é como o autoritarismo ele se renovou a partir do golpe de 64 no Brasil. E ele nomina especialmente duas figuras emblemáticas dessa transformação da linguagem ou do léxico autoritário. O Ricardo Silva diz que, fundamentalmente, o autoritarismo pós-64 no Brasil deve ser compreendido a partir de Eugênio Goudin, que é um economista, o primeiro brasileiro a participar de um congresso da Sociedade Mont Pelerin, e o Roberto Campos. E o Roberto Campos, que é um economista e que, recentemente, ano passado, se não me engano meu, foram recompilados vários textos mais jornalísticos dele, mas o Roberto Campos é bom para entender, porque muita coisa que ele está dizendo hoje se retoma, né? Comparando a própria Constituição brasileira com uma favela intelectual e coisas do gênero. Então, um discurso extremamente conservador, mas que vai pela lógica da economia. Então, eu diria, é uma transformação do léxico autoritário, que era próprio dos sociólogos, e que passa hoje pelas lentes dos economistas. Eu teria vários outros, depois, se alguém quiser, Gabriel, eu deixo o meu e-mail aí, e tem bastante coisa, mas eu reconheço que parte considerável dos estudos mais avançados, hoje críticos em torno do neoliberalismo, eles estão em inglês. E até alguns textos clássicos sem tradução. A gente não tem tradução para o português de muitas coisas escritas. Então, eu indicaria dois para ficar na regra aí, né, trabalhando uma vertente pós-Foucaultiana, em reatualização do Dardot Laval, e de outro lado, o Ricardo Silva, um pensador nosso, que consegue enxergar essa linguagem neoliberal como uma raiz do autoritarismo pós-64. Maravilha, maravilha. Tudo sendo devidamente anotado aqui. Rubens. Oi. Eu acho que não tem como não passar pela trilogia do Laval e do Dardot sobre neoliberalismo, começar pela Nova Razão do Mundo, o Comum, e o terceiro livro que está para ser traduzido agora para o português, eu esqueci o nome, mas que ele trabalha esse novo neoliberalismo, que seria um neoliberalismo ultra-autoritário, a partir do Trump, Bolsonaro, Erdogan, Duterte e essa turma que adota, do ponto de vista econômico, um neoliberalismo raiz, por outro lado, com um discurso nacionalista, um discurso de crença na força para resolver os mais variados problemas sociais. Queria indicar um outro livro que vai ser lançado agora no Brasil pela Autonomia Literária, que se chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher. É um texto bem interessante. E um livrinho também que foi publicado já no Brasil, do Byung-Chul Han, chamado Psicopolítico, Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Também é um livro bem interessante desse filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, que faz uma apresentação a partir de uma outra maneira de ver, a partir do positivo e negativo. Acho bem interessante.
E fazer aqui uma pequena autopropaganda. Eu estou lançando agora, no final desse ano, um livro chamado Racionalidade Neoliberal. Na realidade, não é isso. O nome vai ser Compreender para se Revoltar, Racionalidade Neoliberal, Racionalidade, Imaginário e Normatividade Neoliberal, também pela autonomia literária. O troço é tão pesado que deu tilt no autor do livro ali, na hora, para tu ver como é forte o negócio aí, para tu ver como é forte. Gente, a gente vai para o encerramento aqui. Se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação, né, até pelo tempo que a gente usufruiu, eu peço que, se for o caso, seja muito, muito, muito breve. Enquanto isso, eu já vou reiterando que ainda está disponível no nosso chat ali, se vocês jogarem um pouco mais para cima a conversa, porque teve perguntas, manifestações, o link para preenchimento para o formulário, e ali eu vou reiterar o que está dizendo, né? Após o encerramento, o formulário será finalizado. Então, quando a gente acabar a live, não tem como pedir a certificação depois. Então, quem quiser entrar agora no link que está disponível ali para preencher os dados direitinho, vai haver uma geração automática do certificado, ou quase isso. Olha aí, temos convidados especiais aí, né? Uma convidada e um convidado para o encerramento, né? Que maravilha, que maravilha. Bom, meus amigos, eu só tenho a agradecer pelo conteúdo que vocês trouxeram para nós. Eu só tenho a agradecer pela singeleza, pela qualidade do que vocês trouxeram, né? Não seria diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Peço desculpas, ainda que alguns problemas, né, de algumas pessoas desagradáveis não tenham nos atrapalhado, né? Peço igualmente desculpas, porque um debate com vocês, uma conversa com vocês, não merece perder sequer 30 segundos, né? A gente perdeu alguns segundos em relação a isso, mas enfim, né, não nos atrapalhou, não permitiu que vocês, né, botassem na mesa uma série de coisas que são extremamente instigantes, né? O pessoal do nosso grupo está muito feliz, né, porque as coisas que temos discutido e que têm nos inquietado foram contempladas, para além de outras tantas. Espero que todo mundo que esteja olhando aí também se sinta convidado a participar desse tipo de discussão, né? E aí as anotações a respeito das dicas literárias, né, feitas pelo Ricardo e pelo Rubens, espero que tenham sido feitas. A gente segue trocando diálogos, a gente segue fazendo parte, né, de uma rede maior de discussão que pode continuar por várias outras vias e outros canais, tudo bem? Sigam os nossos convidados nas redes sociais, aí procurem pela produção deles, vocês vão encontrar coisas na linha do que foi discutido hoje e muito mais, e talvez eu tenha que apelar aqui para uma coisa meio de programa sensacionalista e fazer um convite ao vivo, né? Qualquer dia a gente segue essa discussão, né, com mais tempo ainda e com menos amarras ainda, talvez em formato de podcast, né? Não sei se é uma ideia que agrada a vocês, mas enfim, uma honra enorme sempre ouvi-los, né, lê-los, né, prestar atenção no que vocês estão fazendo e pesquisando. E é isso, né, gente? A gente vai indo para o encerramento, nós temos aqui algumas coisinhas, pessoal congratulando vocês, né? Vinícius ali dizendo que foi excelente, mandando um abraço, o Guilherme Cauê que participou, né, mandando algumas manifestações aqui, né, ao longo da live, dizendo, rola indicações de leitura, eles acabaram de dar, né, bastante indicação, né, Guilherme? Mas, de qualquer maneira, né, procura trocar uma ideia com eles aí, procura ver o que eles estão pesquisando, procura ficar de olho, né, nas produções mais recentes que estão por vir aí. O Ricardo está empenhado numa pesquisa que engloba muitos desses temas. O Ruben já deu até, né, já adiantou para nós o briefing, né, do título e da editora pelo qual vai publicar um novo trabalho que tem a ver com isso aqui. Então, não falta brainstorm para fazer. Diante do fato de que não apareceu perguntas aqui, né, a gente agradece de coração e, enfim, se quiserem fazer aí um anúncio, um jabá, um pedido final, o Guilherme está perguntando se tem alguma dica de leitura que perpasse questão de encarceramento feminino.
Pergunta assim, aos 47 do segundo, né? Mas vamos lá, se alguém tem alguma dica aí junto com o alô ou o tchau, tchau final aí. Bem, é um tema que eu não estou estudando, não vou me arriscar, mas com certeza o Ricardo vai ter uma longa bibliografia para passar. Queria agradecer o convite, Gabriel, você é um querido amigo, é um grande intelectual e está fazendo a diferença, não só na vida acadêmica, mas também nessa intervenção que você faz no teu belíssimo podcast. É um prazer também gigantesco estar com o Ricardo, que também é outro grande intelectual brasileiro, que também tem uma produção que eu sou completamente apaixonado, eu leio tudo que vocês publicam. Você lembrou daquela situação na tua banca de doutorado, foi um grande prazer, uma honra. Daqui a uns 10 anos eu vou tirar uma grande onda falando que participei dessa banca, ninguém vai acreditar. E dizer que sempre que for convidado, vai ser bem legal estar com vocês de novo. Um grande beijo para você, Gabriel, um grande beijo para o Ricardo e para todos que nos ouviram até agora. Eu sempre lembro que eu estraguei o carnaval do Rubens, mas tudo bem. A gente costumava dizer que carnaval tinha todo ano, né? O problema é que depois da pandemia aí ficou incerto também. Ricardo. De novo, gostaria de reiterar aqui a minha satisfação e honra em poder participar do convite do Gabriel, dizer que foi um prazer imenso ouvir o Rubens, mais do que isso, poder compartilhar desse momento. O Rubens é alguém que eu gosto muito, não apenas por conta do que escreve com muita propriedade, mas, sobretudo, pela pessoa humana que é um cara fantástico. Enfim, eu vou depois, como eu disse para o Gabriel, eu deixo o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, aproveitando, o Guilherme mandou sobre encarceramento feminino. Eu começaria, Guilherme, pelo texto da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Talvez um dos grandes textos traduzidos para o português, fala sobre a vinculação da caça às bruxas com o surgimento do capitalismo. Isso é um texto, talvez, aí, para a criminologia, que não pudesse ficar de fora. É um texto que indica muita coisa mesmo. Enfim, agradecer o espaço e dizer que ficou à disposição, sempre que possível. Quem quiser entrar em contato, aí tem as redes sociais, tem um e-mail que eu vou deixar aqui no chat, e que todos vocês possam seguir firme nessa luta, né? Se cuidem, acima de tudo. Gente amiga, então, a gente, com muito prazer, muita alegria, não por estar encerrando, mas pelo que ouvimos e falamos aqui, a gente vai fazer o encerramento. Volume 2, Ricardo, do autoritarismo, estão perguntando aqui quando é que sai. Pô,